Os fundos imobiliários são as melhores maneiras de se investir em imóveis sem precisar ter a dor de cabeça de lidar com inquilinos, depreciação do imóvel e outros gastos, pois os fundos imobiliários já possuem ótimas administradoras que vão cuidar de toda essa parte burocrática e uma gestora que vai lidar com todo o patrimônio do fundo. Então, investir em fundos imobiliários que possuem ótimas gestoras e ótimas administradoras é essencial para um bom investimento a longo prazo. E sem contar que, ao investir em fundos imobiliários, recebemos dividendos todos os meses nos nossos bolsos, isentos de imposto de renda. Então fala pessoal, eu sou o Hugo Fidelis aqui do canal Café Dividendos. Hoje vou estar passando 3 segmentos de fundos imobiliários que todo investidor deveria ter na carteira. Então fica aí até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora eu estou aqui no site do Investidor Desk, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análises, mas antes eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, tudo que eu vou passar aqui não é recomendação de compra e venda de ativo financeiro, são apenas estudos, cálculos e análises, então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza pessoal? Bom, antes de eu começar aqui e passar os fundos imobiliários para vocês, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre os tipos de segmentos, né, que eu falei lá no começo do vídeo, 3 segmentos que todos os investidores deveriam ter na carteira. O primeiro, já indo para o primeiro logo direto, são fundos imobiliários multi-estratégia. Os fundos imobiliários multi-estratégia, eles são fundos imobiliários de papel, eles são conhecidos aí como os hedge funds, são fundos imobiliários excelentes. Por quê? Que eu gosto bastante desse segmento de fundo imobiliário, porque os multi-estratégia, eles conseguem investir em vários tipos de investimentos do setor imobiliário. Eles conseguem investir em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, eles conseguem investir em ações de outros fundos imobiliários, eles conseguem investir em cotas de fundos imobiliários. Então, todo investimento que tem ligado aos mercados imobiliários, os multi-estratégia conseguem investir. Então, eles estão alocados em diversos ativos financeiros do mercado imobiliário. Então, eu gosto bastante deles porque, na minha opinião, eles são camaleões, que eles estão camuflados em vários setores, como eu falei, do mercado imobiliário. E os multi-estratégias são excelentes por conta disso. Eles vão estar investindo um pouquinho em cada setor. Então, eles vão ter uma carteira bem diversificada. Uma carteira assim, eles são mais arriscados por conta disso, né? Os hedge funds, os multi-estratégias são arriscados porque eles vão estar direcionados, alocados em vários setores do mercado imobiliário. Mas eles são muito bons por conta disso também. Então, são 2 pesos aí para se pensar, para se analisar, mas os multi-estratégias são excelentes, eles são muito bons mesmo. Eu vou falar primeiro os 3 segmentos aqui com vocês e depois eu vou detalhar um fundo imobiliário de cada setor, que na minha opinião são os melhores de cada setor que eu estou passando aqui para vocês. O segundo segmento que eu quero passar para vocês é o segmento de shopping e varejo, um segmento muito bom, porque os shoppings eles são excelentes, porque toda hora tem pessoas indo nos shoppings, os shoppings, cada dia que passa tem mais movimento de pessoas indo ao shopping. Opa, tá escrito varejo aqui, varejo, porque os shoppings eles movimentam um fluxo de pessoas muito grandes todos os dias, e as pessoas vão lá para fazer academia, vão lá para ir no cinema, vão lá para fazer compras, vão lá para almoçar. Então eles passam bastante tempo dentro do shopping, eles passam o dia inteiro. E o shopping também agora ele arrecada dinheiro com estacionamento, com os quiosques que ficam dentro dos shoppings. Então os shoppings têm vários meios de receber dinheiro. E pensa comigo, o shopping ele faz a junção do mundo do varejo com o mundo imobiliário. E isso é excelente, fazer essa junção das duas coisas, do mundo do varejo com o mundo imobiliário, é excelente. E ele é capaz de fazer com que o proprietário do imóvel usufrua do sucesso do locatário na proporção deste sucesso. Então isso aqui é excelente, porque você tem uma loja dentro do shopping que o locatário ele vai usufruir, o locatário vai usufruir do sucesso desse imóvel, como eu falei, né, o sucesso do imóvel da loja, o varejista vai usufruir disso, e com isso ele vai distribuir dinheiro para o shopping, e o shopping vai distribuir dinheiro para os seus cotistas. E você sendo cotista de um shopping é muito bom. E dentro do shopping, como eu posso explicar, ele tem uma loja âncora. Então, os shoppings eles possuem as lojas que são chamadas âncora. Por exemplo, a Renner é uma loja âncora de diversos shoppings. E essa loja, se ela conseguiu vender bastante aí na alta temporada, como por exemplo, verão, acho que se chama, é uma temporada aí que eles têm de venda. Se ele tem um sucesso, o shopping vai arrecadar muito dinheiro com esse sucesso que apenas essa loja âncora teve. E com isso, ele vai arrecadar bastante dinheiro e distribuir dinheiro para os seus cotistas. E mesmo se essa loja âncora não tem um sucesso tão grande de vendas, mesmo assim ele tem o aluguel mínimo que ele tem que pagar. Então os shoppings vão estar sempre recebendo dinheiro através não só dessas coisas que eu falei, de cinema,
estacionamento, academia e por aí vai, mas também tem essas lojas âncoras, os valores mínimos que as lojas têm que pagar, os aluguéis mínimos que as lojas têm que pagar para os shoppings. Então, os shoppings eles arrecadam muito, mas muito dinheiro mesmo, e eles são os fundos imobiliários bons desse setor, eles são gigantescos, tem patrimônios elevadíssimos. O que eu vou passar aqui tem mais de 6 bilhões de patrimônio, então são fundos imobiliários gigantescos com shoppings em vários lugares. Os melhores shoppings ali de São Paulo estão dentro do portfólio desses fundos imobiliários, então são excelentes. O segmento de shopping eu gosto bastante. E o terceiro que eu vou passar para vocês aqui é o segmento que cresceu muito ao longo dos anos aí, que é o segmento de renda urbana. Um segmento que completa o segmento de shopping. Ele é meio que um complemento do segmento de shopping e varejo, porque o segmento de renda urbana ele pode estar ligado aí a mercados, hospitais, escolas e por aí vai. Os segmentos de renda urbana, enquanto os shoppings, como eu falei, eles vão arrecadar dinheiro, mas pode ser um dinheiro cíclico, que, por exemplo, o shopping, né, como eu falei, só vai depender bastante da venda das lojas, aí pode ser ciclo. Se na alta temporada não vende, na baixa vende e por aí vai, tem essa variação todos os meses. Os rendas urbanas não, eles têm constância no pagamento e recebimento de dinheiro. Eles possuem contratos atípicos, e esses contratos atípicos eles têm previsibilidade de recebimento, então eles vão estar ali sempre com essa previsibilidade de receber, eles não vão ter essa variação que o segmento de shopping tem, como por exemplo, que eu falei, se vende bastante numa temporada e não vende na outra, dá essa variação no pagamento de dividendos todos os meses, e os de renda urbana não, eles têm essa constância de receber dinheiro por conta desses contratos atípicos e essa previsibilidade de contratos. Então, peraí, vamos voltar agora no site do Investidor 10 para eu passar para vocês os fundos imobiliários, um de cada setor que eu acho muito bom. O primeiro é o VGHF11, eu sempre falo desse fundo imobiliário aqui no canal, nos vídeos, porque ele é um fundo imobiliário muito bom, um fundo imobiliário excelente. Aí da Valora Red, eu também vou abrir com vocês o relatório gerencial de cada um para a gente ver o portfólio, ver a carteira de cada fundo imobiliário, mas o VGHF11 está cotando nesse momento R$ 7,76, ele está com dividend yield nos últimos 12 meses de 13,97%, um PVP de 0,90, então quer dizer que ele está 10% descontado, ele está 10% abaixo do seu valor patrimonial. Isso aqui é excelente para o fundo imobiliário que distribui quase 14% de dividend yield no ano. Isso aqui é muito bom, ele vem distribuindo mais do que a renda fixa mesmo, com a renda fixa, que a taxa Selic mesmo, com ela a 15%, exatamente, né? Distribuindo mais que a renda fixa, com a taxa Selic a 15%, uma liquidez diária de 2,49 milhões, isso aqui é excelente, uma variação nos últimos 12 meses de 2,51%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no VGHF11, hoje teria ali aproximadamente R$ 1.439,70. Descendo aqui só algumas informações gerais sobre o VGHF11, como vocês podem ver, ele tem um total de 395.217 cotistas, então bastante pessoas têm o VGHF11 na carteira. É um fundo imobiliário bem conhecido, um dos fundos imobiliários de papel mais querido aí da Bolsa de Valores. Ele tem aproximadamente ali, ó, ele tem 164.721.672 cotas emitidas, ele tem um valor patrimonial de 1,41 bilhão. Então o VGHF11 é um fundo imobiliário multi-estratégia excelente, muito bom mesmo, que eu gosto bastante. Tem outros fundos imobiliários legais aí, hedge funds, como por exemplo o Mana 11, o BTHF11, que são fundos imobiliários interessantes também, muito bons, mas eu particularmente gosto bastante do VGHF11, mas tem esses outros dois que valem o estudo também, o Mana 11 e o BTHF11. Ele está com dividend yield no mês de 1,29%. Imagina você investindo no VGHF11 e você receber mais de 1% no mês, isento de imposto de renda, todos os meses no bolso de vocês. Isso aqui é excelente, 1,29% no mês é muito bom mesmo. Aqui é o dividend yield nos últimos 12 meses, como eu falei, de 13,97%. Aqui está o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 18,37%. O atual já está na casa dos 13,97%. Aqui o VGHF11 pagou um total de R$ 1,09 nos últimos 12 meses para seus cotistas. Aqui quando ele faz a Datacom, geralmente ele sempre faz o anúncio da Datacom, né, quando ele vai distribuir seus dividendos no final do mês anterior, e ele sempre paga ali no começo do mês. Então ele vai fazer o pagamento no dia 7/7 de 2025, valor de R$ 0,10 por cota. Então eu que sou cotista do VGHF11, no dia 7/7 eu vou receber dividendos do VGHF11 isento de imposto de renda, como eu falei na minha carteira.
Aqui a fórmula do Magic Number do VGHF11, o valor atual de cota de R$ 7,76, o último valor de dividendos pago por cota de 0,10 centavos. Vocês teriam que ter ali aproximadamente 78 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, para fazer os juros compostos girar com o VGHF11, porque com essas 78 cotas vocês já receberiam R$ 7,76 e comprariam uma nova cota dele. Então, ó, 78 cotas vezes 7,76, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 606 investidos no VGHF11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então, descendo aqui é um fundo imobiliário 5 estrelas, fundo imobiliário muito bom. Agora vamos abrir o relatório gerencial dele para a gente ver como ele funciona. Aqui, como eu falei, o objetivo do fundo. Os fundos imobiliários multi-estratégia, eles têm, ó, falando particularmente do VGHF11, o fundo tem como objetivo o investimento em ativos-alvo como ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPE imobiliário, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, CEPAC, cotas de fundos imobiliários, CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários, cotas de FIDC imobiliário, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e por aí vai. Como eu falei, o multi-estratégia ele está alocado em vários setores aí do mundo imobiliário. Então isso aqui é muito bom, porque ele tem uma diversificação muito boa na sua carteira, porém um pouco mais arriscado também os fundos imobiliários multi-estratégia, os fundos imobiliários hedge fund, eles são um pouco mais arriscados, vocês têm que ficar de olho nisso, mas com essa taxa Selic altíssima do jeito que está, os fundos imobiliários de papel vêm distribuindo ótimos rendimentos, ótimos dividendos para os seus cotistas. Então tem que aproveitar até o final do ano, porque acredito eu que no começo do ano que vem já vai começar a cair essa taxa Selic aí um pouco. Então a carteira de ativos do VGHF11 é uma carteira gigantesca, uma carteira muito grande, mas como vocês podem ver aqui, ó, totalmente alocado em CRIs, com indexadores do CDI e do IPCA. Então ele também está se protegendo da inflação, porque ele tem indexadores do IPCA, e também se protegendo dessa Selic, porque ele também tem indexadores do CDI. Mas como vocês podem ver, ele não tem uma alocação muito grande em um único devedor, porque o seu maior devedor ele tem 4,92% na sua carteira apenas. Então ele não tem mais de 5% alocado em um único devedor. Isso aqui é excelente. Pelo número de ativos que ele tem na carteira dele, isso aqui é muito bom. Como vocês podem ver, é bastante CRIs, mas ele também tem ó, FIDC, como eu falei, e também tem fundos imobiliários na carteira. Então isso aqui é muito legal. É um tipo de investimento, um segmento muito interessante que vale a pena ter na carteira. Ó, bastante fundos imobiliários. Também tem ação, ó, como eu falei, ações interessantes, muito boas. Aí ele tem aqui, ó, indexador IPCA+, e CDI+. Então, como vocês puderam ver, uma carteira muito grande mesmo. Não vou detalhar cada um deles, mas nós vamos aqui no gráfico de alocação por estratégia. Ele tem 47,9% é crédito, CRI, FDC Sênior, 38,7% líquidos, fundos imobiliários e ação, 13,4% líquidos, fundos imobiliários SPE, FDC e SUB. Eles têm alocação por ativo alvo aqui, ó. Eles têm 46,9% em CRI, 44,7% fundos imobiliários, 6,1% SPE, 1,2% ação e 1,1% FIDC. É uma coisa que vocês têm que olhar é a alocação por indexador desses CRIs. Vocês podem ver 45,9% é IPCA, apenas variação positiva, 32,3% IPCA, variação positiva com compensação, 19,4% é IPCA, outra inflação e 2,4% CDI. Então ele tem três tipos de inflação aqui, ó, apenas variação positiva com compensação e IPCA. E tem que olhar também a alocação por segmento. Como vocês podem ver, os três maiores posições aqui são excelentes, ó, residencial, pulverizado e shopping. 57,3% é residencial, 12,6% pulverizado e 8% é em shopping. Então, os três segmentos muito bons que ele tem por alocação na sua carteira. Então, fundo imobiliário muito bom, fundo imobiliário excelente, que vale a pena ficar de olho aí, que vocês deveriam ter na carteira de vocês. Então, o segundo, que é o fundo imobiliário, o segmento de shopping e varejo, como eu falei, é o XPML11. Fundo imobiliário gigantesco, fundo imobiliário muito grande. Se não me engano, é o maior fundo imobiliário de tijolo que nós temos na Bolsa de Valores. Ele é muito grande mesmo. E como vocês podem ver, que ele está cotando R$ 105,44, com dividend yield nos últimos 12 meses de 10,48%. Isso aqui para um fundo imobiliário de tijolo é excelente, é muito bom. E o interessante é que ele está 10% descontado, ele está 10% abaixo do seu valor patrimonial. Ele está com uma liquidez diária de 10,29 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 3,77%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria ali aproximadamente R$ 1.820
com o XPML11. Aqui é descendo só para a gente ver algumas informações sobre o fundo imobiliário. Como eu falei ali, ó, fundo de tijolo do segmento shopping e varejo. Ele está com uma vacânciazinha ali, ó, de 3,90%. Uma vacância muito irrisória para um fundo imobiliário gigantesco igual ele. Então, 3,9% quer dizer que 3,9% dos seus shoppings está vago sem nenhum inquilino neste momento. Ele tem 598.434 cotistas. Ele tem bastante cotistas aí que tem o XPML 11 na carteira. Ele tem 56.720.776 cotas emitidas com um valor patrimonial de 6,66 bilhões. É um valor patrimonial muito grande, um valor patrimonial muito alto. É gigantesco mesmo. Eu vou mostrar o portfólio dele para vocês verem quais shoppings que ele tem no seu portfólio, e são shoppings excelentes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, descendo aqui, o XPML11 ele está distribuindo um yield de 0,87% no mês. Então, um yield muito bom que ele distribui por mês, aí, lembrando que é isento de imposto de renda. E como eu falei, nos últimos 12 meses, um yield de 10,48%. Então aqui, ó, um yield médio nos últimos 5 anos de 9,20%, o atual já está na casa dos 10,48%. Aqui o gráfico de dividendos que ele pagou nos últimos 12 meses, total de R$ 10,99 para os seus cotistas. Aqui quando ele faz a Datacom, o XPML11, diferente do VGHF11, aqui o XPML11 ele faz o anúncio de pagamentos no meio do mês e uma semana depois, ali no final do mês, ele faz os seus pagamentos. Então ele fez a última Datacom no dia 17/6 e fez o pagamento ali no dia 25/6, o total de 0,92 centavos por cota. Eu que sou cotista do fundo, recebi esse total aí pelas cotas que eu tenho na minha carteira. Então aqui ó, a fórmula do Magic Number do XPML11, o valor atual da cota de 105,44, o último valor pago de dividendos por cota foi de 0,92. Vocês teriam que ter aproximadamente 115 cotas do XPML11 para gerar efeito bola de neve com ele, os juros compostos. E com essas 115 cotas vocês já receberiam 105,44 e comprariam uma nova cota dele, sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês. Então, as 115 cotas vezes o valor atual da cota de 105,44, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 12.126 investidos no XPML11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. O XPML11 é fantástico, um fundo imobiliário muito bom. Eu adoro o segmento de shopping, porque, como eu falei, o fluxo de pessoas indo ao shopping é muito grande. E como eu falei, tendo essas lojas âncoras, essas lojas que pagam o valor mensal mínimo de aluguel para os shoppings, então isso aqui é excelente. Os shoppings estão sempre arrecadando dinheiro, estão sempre crescendo cada vez mais. Aqui só a lista de imóveis, ele tem aqui ó, 13 shoppings em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Então, eu vou entrar lá no relatório gerencial, ele está aqui ó, com o histórico de taxa de vacância. Ele tem um histórico de taxa de vacância muito maravilhoso, não passa de 5% desde julho de 2024, como vocês podem ver. Aqui ó, em junho de 2025 está com uma taxa de vacância de 3,9%. Então agora vamos entrar aqui no relatório gerencial do XPML11 para a gente ver o portfólio dele, para vocês verem os shoppings gigantescos que ele tem dentro da carteira deles. Aqui de cara já aparecem os primeiros, ó, o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Pátio Higienópolis, o Shopping da Bahia, o Shopping Cidade São Paulo, o Shopping Cidade Jardim, o Grande Plaza Shopping. Então imagina você investir nesse fundo imobiliário e ser dono desses shoppings. Isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é maravilhoso, é muito legal, é muito bom investir em fundos imobiliários, investir em imóveis através dos fundos imobiliários por conta disso. Você é dono desses shoppings e você não precisa fazer nada, porque você investe nesses shoppings e a própria gestora administradora que cuida de toda a burocracia, e você ainda recebe dividendos todos os meses desses shoppings, né, desses fundos imobiliários, isentos de imposto de renda no bolso de vocês. Então, o objetivo do fundo, o XP Malls, deixa eu só clicar o ponte laser aqui, ó. O XP Malls, fundo imobiliário, tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como ganho de capital mediante da compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no regulamento do fundo. Então, isso aqui é interessante demais. Vamos dar uma olhada na carteira do... Ó, isso aqui, ó. SDB sustentável ele tem também. O XP Malls se preocupa bastante com o meio ambiente. Tem um horizonte ESG aqui na carteira deles. Então, vamos dar uma descida aqui para a gente ir direto na carteira. Aqui, ó, carteira de ativos do XPML11. Como vocês podem ver, ele tem 91,9% imóveis. Ele também tem CRIs conversível, 3,7%. Ele tem cotas de fundos imobiliários, 3,2%.
e 1,2% ele mantém em caixa. Então vamos descer aqui para a gente dar uma olhada no portfólio dele. Aqui, ó, a carteira, diversificação regional primeiro, ele tem 75% dos seus imóveis, dos seus shoppings são no Sudeste, 14% é no Nordeste, 7% é no Norte, 5% é no Sul. E aqui é a diversificação por administrador. A Sim, a Allos, a JHSF, a Alencar Ivanhoe e por aí vai. Tem bastante, ó, tem o Iguatemi aqui também. Então tem bastante diversificação por administrador dos shoppings também. Isso aqui é uma diversificação muito legal que ele tem na carteira de imóveis. Aqui tem um histórico de transações desde lá de dezembro de 2017 até hoje, o histórico de transações que o XPML faz. Então aqui, ó, vamos dar uma olhada nos shoppings que ele tem dentro do seu portfólio. Como eu falei, é o Shopping Cidade Jardim, que é administrado pela JHSF, uma administradora de shoppings muito boa. E olha só o total de ABL que tem esse shopping, 47 mil metros quadrados. Então é um shopping gigantesco, muito bom, que tem lá em São Paulo. E o XPML é dono dele. E se você investe no XPML 11, você acaba se tornando dono desse shopping também, através do fundo imobiliário XPML 11. É o Shopping Cidade São Paulo, Tietê Plaza Shopping, o Shopping Jardins, o Plaza Sul Shopping, o Portage em Santana Shopping. Então, são shoppings gigantescos, ó, o Catarina Fashion Outlet, que é um outlet muito bom mesmo, já fui lá várias vezes no Catarina Fashion Outlet, ó, o Grande Plaza Shopping. Então são shoppings muito bons, ó, tem o Campina Shopping, o Via Park Shopping, então são shoppings gigantescos, como vocês podem ver, em localizações excelentes. E esses shoppings que são muito bons, grandes desse jeito, é igual eu falei no começo do vídeo, esses shoppings, eles têm um fluxo de pessoas muito grandes o dia inteiro, todos os dias. Então são shoppings que estão arrecadando dinheiro todos os dias, aí com esse fluxo de pessoas entrando e saindo o tempo inteiro desses shoppings, porque todo mundo gosta de ir no shopping, todo mundo vai no shopping o tempo inteiro. Infelizmente onde eu moro aqui não tem shopping para ir, mas os shoppings são excelentes, porque como eu falei, as pessoas vão ao shopping, elas já fazem tudo dentro do shopping o dia inteiro. Elas vão de manhã lá na academia, aí depois sai e toma um café no shopping, aí depois elas vão, almoçam no shopping, depois à tarde compram alguma coisa no shopping, depois janta no shopping, assiste cinema no shopping depois, então elas ficam o dia inteiro, elas passam o dia inteiro no shopping. Então os shoppings são excelentes, são muito bons. Fora o fluxo de pessoas, tem essas outras lojas que eu falei, né? Essas lojas âncoras que arrecadam dinheiro para o shopping, com vendas em alta temporada, vendas também em baixa temporada, e tem vários meios de arrecadar dinheiro os shoppings. Então, como vocês podem ver, são shoppings gigantescos, localizações muito boas. E agora vamos para o último fundo imobiliário aqui que eu quero passar para vocês, que é o de renda urbana, que é um fundo imobiliário que cresceu muito nos últimos meses, nos últimos anos, aí, que é o TRXF11, um fundo imobiliário de renda urbana fantástico, um fundo imobiliário que tem ótimos supermercados em localizações excelentes. O TRXF11 eu coloquei na minha carteira recentemente, coloquei mês passado na minha carteira, eu coloquei o TRXF11 porque eu achei ele um fundo imobiliário muito bom, que só cresce cada vez mais e mais. Ele vem comprando imóveis, aí aumentando a seu portfólio, a sua carteira de imóveis com essas novas aquisições que ele fez aí nos últimos dias. Ele está cotando 101,44. O TRXF11 está com dividend yield nos últimos 12 meses de 13,18%. Isso aqui é fantástico para um fundo imobiliário de tijolo. Se o do XPML11 já era muito bom, isso aqui para o TRXF11 é fantástico demais. 13,18%, fundo imobiliário de renda urbana de tijolo, muito bom. Ele tem uma gestora, uma administradora excelente, que ele faz venda dos seus imóveis, são vendas muito boas para o fundo imobiliário, e ele também compra novos imóveis a partir dessas vendas, muito boas, muito bons imóveis também. E ele ainda, além de tudo isso que ele fez, vem fazendo nos últimos dias, nos últimos meses, ele está com 2% de desconto. Então ainda dá para comprar o TRXF11, como eu falei, está com 2% de desconto, ele está sendo cotado aí abaixo do seu valor patrimonial. Então isso aqui é excelente, muito bom. Ele está com uma liquidez diária de 5,72 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 10,33%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos hoje nele, teria ali aproximadamente R$1.500. Então descendo só para a gente ver algumas informações do TRXF11, fundo imobiliário de tijolo, como eu falei, olha isso aqui, ele está com uma vacância excelente de 0,22%. Uma vacância excelente de 0,22%. Então, praticamente aí deve ser apenas um dos seus imóveis deve estar vago sem nenhum inquilino nesse exato momento. De todos esses imóveis que ele tem, de todos esses imóveis excelentes, ele tem apenas 0,22% de vacância. Isso aqui é sensacional. Ele arrecada muito dinheiro todos os meses para dividir dividendos para os seus cotistas. Isso aqui é excelente.
Muito bom, um fundo imobiliário redondinho que nós temos na Bolsa de Valores nesse momento. Ele está com o número total de cotistas ali de 183.597, com cotas emitidas com 20.035.552 cotas emitidas, o valor patrimonial na casa dos 2,06 bilhões de reais. Então, fundo imobiliário muito grande também, não tão grande quanto o XPML11, mas ele é um fundo imobiliário que vem crescendo bastante. Fez a emissão da 11ª, fez a 11ª emissão de cotas nesses últimos meses que passou. Então, fundo imobiliário que vem arrecadando bastante dinheiro e vem crescendo muito, não só a partir das suas vendas e compras de novos imóveis, mas também com essas emissões de novas cotas. Ele está ali, ó, com um dividend yield no mês de 1,49%. Ele vai distribuir nesse mês para os seus cotistas 1,49%, isento de imposto de renda. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é extraordinário, não tem nem o que falar. Quem é cotista dele, assim como eu, vai receber bastante dinheiro do TRXF11 esse mês, que está com dividend yield nos últimos 12 meses de 13,18%. Aí descendo aqui, ó, o dividend yield nos últimos 5 anos é de 12,08%, o atual já está na casa dos 13,8%. Ele está com esse dividendo yield aqui, ó, altíssimo, porque ele fez venda de alguns imóveis que ele tinha no seu portfólio, arrecadou muito dinheiro também com a emissão de novas cotas, e com isso ele vai distribuir ótimos dividendos para os seus cotistas. Aqui foi a marca histórica. Vai ser difícil ele bater isso aqui que ele distribuiu em dezembro de 2024, mas aqui, ó, mês 6 de 2025 ele vai distribuir muitos dividendos também. Ele tem um histórico de distribuir 0,93 centavos por cota para os seus cotistas. Mas a partir dessas vendas que ele faz, essas vendas gigantescas que ele faz, que ele arrecada muito dinheiro, e os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros para os seus cotistas. Então eles são obrigados a distribuir bastante lucro para os seus cotistas. E quando eles fazem vendas gigantescas como essas de imóveis excelentes, eles acabam distribuindo muitos dividendos para os seus cotistas, como eu falei. Aqui quando ele fez a Datacon, ele geralmente faz no último dia útil do mês anterior, ele paga ali mais ou menos no meio do mês seguinte. Então ele vai pagar ali, ó, no dia 14/7 esse total de R$ 1,51 por cota para os seus cotistas. Então aqui a fórmula do Magic Number dos fundos imobiliários, do fundo do TRXF11, que o valor atual de cota é de 101,44 e o último valor pago de dividendos por cota é de 1,51. Mas isso daqui, ó, esse número de total de cotas que vocês deveriam ter para gerar efeito bola de neve a partir desses 1,51, mas todo mundo sabe que historicamente ele distribui 0,93 centavos por cota, mas a partir desse valor aqui, que ele não vai distribuir todos os meses para os seus cotistas, foi por conta dessas vendas que ele teve, que ele vai distribuir esse 1,51, mas baseado nesse valor que ele vai distribuir nesse mês, vocês deveriam ter ali 68 cotas para gerar o efeito bola de neve, porque essas 68 cotas vocês comprariam uma nova cota dele sem precisar pôr dinheiro do bolso. Então 68 cotas vezes 101,44, vocês teriam que ter ali quase R$7.000 investidos no TRXF11 para acontecer isso. Então, é um fundo imobiliário 5 estrelas, muito bom, que ele tem ali, ó, 26 imóveis em São Paulo, 6 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia, 4 no Rio de Janeiro, 3 no Pará, 3 na Paraíba, 2 em Sergipe, 1 no Maranhão, 1 no Ceará, 1 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais e 1 no Piauí. É um portfólio gigantesco, um portfólio de renda urbana muito grande mesmo. Eu vou entrar no relatório gerencial ali com vocês, mas olha o histórico de vacância do TRXF11. Isso aqui é impressionante. Ele não passa de 0,50% de vacância. Ele é muito bom, ele é muito bem gerido, ele é excelente. Vamos entrar agora aqui rapidinho no relatório gerencial para mostrar para vocês o portfólio dele, para vocês verem quais imóveis que ele tem dentro da sua carteira. Então, ó, descendo aqui, esse aqui é o relatório gerencial. Eu acho um relatório gerencial muito bem feito, bem intuitivo, muito legal de se ler. Eu sempre falo, é legal entrar nos relatórios gerenciais para vocês entenderem o que acontece com os fundos imobiliários que vocês investem. Não é sair colocando dinheiro em qualquer fundo imobiliário só porque um youtuber está falando, porque outro youtuber está falando, porque o analista fala, outro fala. Não, é o dinheiro de vocês. Vocês têm que pegar esses fundos imobiliários, vocês têm que abrir o relatório gerencial, vocês têm que lerem e estudarem os fundos imobiliários. Então aqui, ó, descendo aqui é só sobre o TRXF11, ok? Aí, ó, descendo aqui, ó, vamos ver o objetivo. O objetivo do fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Então isso aqui é excelente. Vou descer rapidinho ali para a gente dar uma olhada no portfólio, na carteira do TRXF11, para vocês entenderem quais imóveis que ele tem no seu portfólio. Vocês vão entender por que ele é muito legal, esse fundo imobiliário.
Olha, tem investimento de contratos aqui, ó, atípicos de 79,33% e típicos 20,67%. Isso aqui é legal ver também o tipo de contratos que o TRXRF11 faz, mas são contratos muito longos, são contratos que valem por anos. Aí, ó, a média de contratos é de quase 15 anos, então isso aqui é muito bom, isso aqui é excelente. Aqui é a diversificação da carteira, ó. Como eu falei, ele tem 63,70% em imóvel, ele tem 15,49% em outro fundo imobiliário que é o TRXB11, ele tem 7,58% em outro fundo imobiliário que é o CPUR11, aí ele tem 5,18% em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, ele tem 5,61% em renda fixa e 2,43% em outros fundos imobiliários. Aqui está o segmento de atuação que ele atua: 47,71% em atacadista, 25,51% em varejo, 14,79% casa e construção, 8,99% são em hospitais. Então ele é um fundo imobiliário aí de renda urbana, ele é híbrido, né? Porque ele tem vários segmentos dentro da sua carteira da sua carteira de portfólio, porque ó, ele tem atacadista, varejo, casa e construção e hospitais. Então, dentro do renda urbana, ele é um fundo imobiliário híbrido. Ele tem um perfil de imóveis, varejo, hospital e saúde, como eu falei. Aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada na receita de aluguel por inquilino no mês. Então, ele recebe 27,79%. É da rede Açaí Atacadista, 22,85%, Grupo Mateus, 13,27% é o Pão de Açúcar, 8,99% é o Obra Max, 8,65% é o Albert Einstein, 6,13% é Leroy Merlin, 2,98% é o Extra, 2,91% é o Sam's Club, aí tem a Decathlon, o Carrefour e tem outros, ó, como o Rei do Mate, o Ortobon, Bluefit, Calunga e a Cobas. Então ele tem inquilinos fantásticos dentro da sua carteira. É um fundo imobiliário, como eu falei, que tem uma gestora, uma administradora muito boa, muito boas, que eles buscam sempre inquilinos excelentes para ter dentro do seu portfólio. Aqui está o estado. Então imagina você, eu vou falar agora de novo, igual eu falei nos shoppings. Imagina você investir na renda urbana e você ser dono de tudo isso aqui: Açaí Atacadista, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Albert Einstein, Leroy Merlin, Extra, e ainda receber dividendos todos os meses de todos esses inquilinos aqui isentos de imposto de renda. Então investir em fundos imobiliários é muito bom, é muito interessante essa beleza de se investir nos fundos imobiliários. Isso aqui é fantástico, eu gosto demais. Aqui está só a estrutura patrimonial do TRXF11, mas aqui está a quantidade de lojas por estados, como eu já passei para vocês. Então isso aqui é um pouco da carteira de portfólios. Então, pessoal, parem e pensem se não é interessante investir em fundos imobiliários, ao invés de vocês gastarem dinheiro à toa aí com coisas que nem servem para vocês nesse exato momento. Não é melhor vocês guardarem esse dinheiro e investir em fundos imobiliários, que vocês vão receber todos os meses, vocês vão receber dinheiro, ao invés de sair gastando dinheiro de vocês, que vocês têm aí desnecessariamente, com coisas que vocês nem precisam nesse exato momento. Então vale a pena pensar aí também, uma coisinha para vocês pensarem. Então, não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Eu vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos, outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, compartilhar o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui.